Olá pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui no meu centro de criação MF. Vocês vão ouvir o fundo aí. Olha, que fundo musical maravilhoso. Mas eu vou me comunicar com vocês, eu vou ser breve, vou apenas trazer assim uma informação para o universo do galismo, para que vocês reflitam sobre a necessidade de organização. Quem luta por qualquer direito precisa ter conhecimento para que você possa construir um argumento bem fundamentado, consistente, baseado em fatos e não em ilações. E a gente avançou muito. Hoje nós temos 3 leis estaduais de proteção e promoção da nossa ave. A exemplo da Lei 9099, que é um reconhecimento de utilidade pública. E, por último, agora, a Lei 9.456, que é a Lei de Regulamentação dos Criatórios. A gente não conquistou isso por desorganização ou por estarmos dispersos. Muito pelo contrário. Foi por ter construído dentro da Associação Sergipana um espaço de resistência organizado, buscando uma representatividade no universo político para que pudéssemos, de fato, levar as nossas informações no tocante às características e peculiaridades da nossa espécie, convencer o mesmo de que o nosso argumento é verdadeiro, para que ele pudesse abraçar a nossa causa e transformar os nossos ideais em realidade. Foi assim que avançamos. E eu quero trazer para vocês uma demonstração de que, do jeito que a gente alcançou, outros que defendem também a causa animal, mas que não são simpáticos à nossa causa, também conquistam, e a gente precisa aprender com eles. Em 2022, foi apresentada uma minuta de projeto para a criação de uma vara de proteção animal dentro do Judiciário Sergipano. Eu lembro que em reunião no gabinete do deputado Garibaldi Mendonça, estando presente algumas pessoas que defendiam a causa animal, alguns presidentes de ONGs, assim como um representante da Comissão de Ética e Direito Animal da OAB, e presente estava a falecida, que Deus coloque em um bom lugar, Nazaré, uma voz dentro da proteção animal no nosso estado. E em um embate que ela não queria que a nossa lei de regulamentação fosse aprovada, porque ela dizia que essa proteção era para maquiar a prática dos combates, né, nos espaços de seleção para reprodutores. E eu dizia para ela que você não pode negar um direito por você pensar que esse direito vai potencializar ou promover a prática de um crime. Você está condenando por antecipação. E diante desses embates, com o pessoal das ONGs foi simpático a criação da nossa lei, porque eles entenderam que a associação lutava pela proteção da nossa espécie, visto que a gente fez uma excelente fundamentação, sem modéstia alguma, quando a gente citava o artigo 225 da Constituição, inciso 2º, que fala sobre a questão da proteção de toda e qualquer espécie, né, como a manutenção de um banco genético. Nenhum país vai querer perder, e a nossa ave é uma ave nativa do nosso país, segundo a Lei dos Crimes Ambientais, no artigo 29, parágrafo 3º. E aí o Garibaldi interviu na nossa conversa e disse: olha, Nazaré, tenha calma. O projeto da criação da vara está avançando. Então, por que você quer criar um empecilho para o pessoal das aves? E aí, a nossa lei foi alcançada em decorrência da mediação do deputado estadual Garibaldi Mendonça. E hoje, graças a Deus, o estado de Sergipe tem, de fato, um parque avícola dessas aves combatentes significativo e caminhando de forma célere, organizada. Hoje nós temos um acesso dentro da Endago, que é o órgão de fiscalização, para a construção de cadastros de criadores. E hoje existe um número significativo de criadores que se cadastraram. Precisa de uma política de encorajamento, de incentivo, para que todos busquem seu cadastro, para dessa forma estar de fato protegido pelo guarda-chuva governamental. Então veja, agora na condição de vice-líder do governo e deputada que assumiu a vaga do Samuel Carvalho
eleito prefeito da cidade de Nossa Senhora do Socorro, a deputada Kitty Lima traz para a mesa de diálogo a construção da vara. Esteve já em conversa com a vice-presidente do Tribunal de Justiça. Isso é maravilhoso. Demonstra que Sergipe, de fato, é um estado que está à frente dos demais estados, né? É protagonista na questão da proteção animal. Eu só fico triste que eu já tive 2 momentos de diálogo com a deputada Kitty Lima e ela não tem o mesmo carinho com as nossas aves. Gostaria muito de convidar a Kitty Lima para nos recepcionar, abrir um espaço para compreender melhor a nossa luta enquanto defensor dessa espécie. Então, construindo uma vara em Aracaju vai dar uma visibilidade muito maior, uma proteção muito maior a esta pauta, onde os profissionais, juízes, promotores, defensores públicos serão especialistas no assunto. E essa pauta avança, e avança por quê? Organização. É importante lembrar a atuação, como eu falo, pioneira do Estado de Sergipe. Em 2017, o deputado estadual George Passos também apresentou e foi sancionado o Código de Proteção Animal do Estado de Sergipe. Então, o que é que a gente precisa com esses grupos que trabalham na mesma direção que a Associação Sergipana trabalha, que é proteção de uma espécie? Que a gente aprenda com os mesmos. A gente precisa construir um espaço para que a gente possa dialogar, para que o criador tenha uma elevação na sua consciência política. É importante você entender que quem luta em defesa de uma categoria precisa entender que o seu voto tem valor. O seu voto precisa, de fato, ser valorizado. Por quê? Porque é através da representatividade política que você avança. A gente avançou porque nós temos um deputado na Assembleia. Mas a gente pode, enquanto criador, enquanto entidade de classe, que tem um grupo coeso, cobrar mais do nosso deputado. E o que seria cobrar mais? É buscar construir uma comissão dentro do universo dos galistas, dialogar com Garibaldi para fazer uma visita aos órgãos de fiscalização na nossa companhia, para que esses órgãos entendam que nós não somos órfãos, buscar a ADEMA para construir uma instrução normativa para impedir a perseguição que existe contra os criadores. Sergipe tem uma lei que regulamenta o criatório, mas os órgãos de fiscalização e controle continuam incorrendo em erros. E a gente não vai estar a todo instante demandando, né, trabalho para o judiciário, ou seja, ajuizando tudo. Recentemente estivemos no CETAS, no Parque da Sementeira. Por lei, é proibido os CETAS receber animais, e eles recepcionaram. Está lá ocupando uma gaiola enorme que seria para um animal silvestre, exemplo de um gato, de uma onça. Está lá ocupando com uma ave combatente. Por quê? Porque essa ave não pode ficar 2 no mesmo espaço. Fomos lá para fazer o resgate. O jurídico da ADEMA queria que nós assumíssemos a competência, nós não temos espaço, a gente queria doação, porque a destinação seria para um criador, para uma fundação, como a Lei 14.052 determina. Então, resumindo, não nos conhecem. Nós temos leis de proteção, leis de regulamentação, reconhecimento de utilidade pública, mas os órgãos de fiscalização e controle não nos conhecem como devia para evitar esse tipo de perseguição. Chega em um criatório, confunde com espaços de seleção para reprodutores, leva os nossos animais ao arrepio da lei. O público do galismo, por ser desinformado, não busca reparo judicial e aí continua-se a prática. Então a gente precisa, enquanto criadores, organizado que somos, com uma entidade séria, vinculada dentro do ordenamento jurídico como a lei determina, cadastro na Receita Federal, alvará de funcionamento do município, licença do bombeiro, nossa entidade é fantástica. Então vamos buscar criar uma comissão, nos organizar, conversar com o deputado e fazer visitas a esses órgãos para que a gente alcance esse guarda-chuva de proteção que a Kitty Lima está buscando. Porque senão vai ficar aquela visão de que todo criador das aves mura é alguém à margem da sociedade. Por quê? Por culpa nossa, por sermos dispersos
desorganizados. Então, senhores, vamos aproveitar esse guarda-chuva, vamos aproveitar que a deputada está buscando ampliar esse debate, está ampliando um leque de proteção jurídica para que a gente também se insira. E é importante que o presidente da associação possa oficializar o gabinete da mesma, solicitar uma audiência, para que a gente de fato passe a ser reconhecido. Existe um adágio popular no direito que diz que ele só existe para aquele que não dorme. Então a gente precisa não estar disperso, mas sim vigilantes. A gente precisa de fato assumir a postura de um verdadeiro atalaia. A vigilância tem que ser total, porque depois que a punição acontece, o desgaste é muito grande, porque para a opinião pública, o galismo é uma prática criminosa, quando nós sabemos que o Estado reconhece como criadores, como pessoas que participam junto à lucratividade do agronegócio em nosso Estado. Então, pessoal, a articulação da vice-líder do governo é criar uma vara específica para a proteção animal. As tratativas já foram e estão acontecendo junto ao Tribunal de Justiça. Observe o quanto esse grupo é organizado. Em 2019 a 2020, a deputada Kitty Lima teve 15 mil e poucos votos. 15 mil e alguma coisa. Observe agora que em 2022 a 2026, ela teve 24 mil e alguma coisa. Observe o crescimento. Ela fez por onde ter credibilidade dentro do grupo que ela apresenta uma pauta de compromisso com o seu eleitorado. Então a gente precisa demonstrar a mesma capacidade de organização a quem se coloca em defesa das nossas pautas. Nós temos uma pauta específica e a gente precisa passar segurança, a gente precisa estar organizado e a gente precisa se inserir no universo político. Fora da política não existe espaço para ampliação de segurança e direito para os criadores das aves muras do estado de Sergipe. Fica aqui o lembrete, prestem atenção, viu? A minuta está na Assembleia. Sendo aprovado, teremos uma delegacia de proteção animal e uma vara específica. Mas me pergunte qual foi o galista que esteve na delegacia de proteção animal, que foi recepcionado, levando-se em consideração que existe uma legislação que o protege. Muito pelo contrário, na época da gestão da doutora Joerlise, estivemos lá por 3 ou foram 4 vezes e não fomos acatados em pauta alguma, nenhuma reunião a gente conseguia. Muito pelo contrário, para receber o reconhecimento de utilidade pública, um dos itens é a assinatura de um delegado de polícia validando que a nossa entidade, ela de fato existe há mais de 2 anos e defende aquilo que está no estatuto. E a doutora Joerlise não assinou, se recusou. Quem nos socorreu foi o delegado Paulo Márcio, a quem eu agradeço de coração. Quando eu expliquei a situação para o mesmo, ele leu o nosso estatuto, foi observar a legislação e os documentos que a própria Assembleia do Estado exigiu, não tem por que se recusar a fazer isso. Ainda que exista uma cobrança por eu estar apoiando de forma indireta o trabalho de vocês, mas eu não posso me recusar. Então, a gente precisa se inserir para que essas pessoas de fato nos conheçam dentro da nossa segurança jurídica e não pelo prisma do preconceito e da discriminação. Fica o lembrete, desorganizados, perdemos tudo, até o que conquistamos. Organizados, manteremos com possibilidades de avanços. Tudo depende de você, criador. Existem boas cabeças dentro do galismo, existem boas pessoas comprometidas com a causa que pode fazer a diferença, como a gente vem fazendo há alguns anos. Unidos, somos muitos, somos fortes.